O João Vitor está perguntando, sou mineiro, o que estão achando do Paulo Brax? Cara, o Paulo Brax é o seguinte, o Paulo Brax pode ter a melhor formação do mundo para ser diretor executivo, e acho que a tem. Acho ele um cara de postura, né? Mas o Paulo Brax precisaria de mais uns 4 ou 5 anos de experiência em outros clubes para ser diretor executivo do Internacional. Quando tu trabalha num grande clube, tu tem que ter penetração de mercado. Não adianta tu ter a melhor formação. Tu tem que ter conhecimento de mercado, penetração, relações, network. Tu tem que bater na porta, tu tem que chegar para a secretária do presidente do Flamengo e dizer, eu quero falar com ele agora. E ela vai ligar para ele e vai dizer, o Paulo Brax está aqui. Opa, manda entrar. Não acontece isso. Paulo Brax não tem penetração de mercado. Paulo Brax tem imensa dificuldade de concorrer com outros clubes grandes que têm diretores executivos com relações com empresários, e eu não falo pejorativamente, eu falo da relação necessária que tu tem que ter com os grandes empresários e com os grandes dirigentes do futebol brasileiro. Mas tu não acha... O Paulo Brax não estava preparado para ser diretor executivo do Inter. Eu te digo isso há algum tempo já, Baldasso. Tu não acha que ele é um cumpridor de ordem apenas, cara? Mas, e aí, cara, não tem como tu ter essa ideia. O que eu acho assim, o diretor executivo, como diz o nome, tem que executar. E ele tem que executar o que lhe passam, quais são as exigências, mas ele tem que participar do processo. O Inter hoje, sabe qual é o problema? O Internacional não está sabendo dividir as responsabilidades. Sabe quem mandou o Internacional contratar o Paulo Souza? Sabe quem mandou o Internacional contratar o Paulo Souza, César Cidade Dias? O Capa. O Capa chegou para a direção do Inter e vocês precisam contratar esse treinador. Que muito provavelmente nem o Alessandro Barcelos... mas o Capa, da onde surgiu isso aí? Não. Vocês precisam... Quem é o Capa? O Capa é alguns profissionais que trabalham com ciência de dados do Beira-Rio, chegaram à conclusão, através das análises de números e dados, que o Paulo Souza tem que ser o técnico do Inter. Tem treinador que provavelmente o Paulo Brax, o Alessandro Barcelos e o Papaléu nunca tinham ouvido falar na vida, como nós também não. Então, o que acontece? O Capa, um treinador, César Cidade Dias, tu não contrata baseado em ciência de dados. Treinador, tu tem que ter a ciência de dados aliada ao processo. Olha, o Alessandro Barcelos, se eu quero contratar tal treinador, chama o Capa aqui que eu quero mais detalhes sobre ele. É assim que tem que funcionar. E não foi assim que funcionou. O nome do Paulo Souza, que era quem realmente o Internacional queria como técnico, foi um nome imposto pelo Capa, como foi o Miguel Ángel Ramírez. Quem impôs o Miguel Ángel Ramírez foi o Capa. Quem impôs o Palácios foi o Capa. Com um jogador eu acho um pouco diferente, tá? Tu acha que o Ramírez já é objeto disso? Já é objeto disso. Tu acha ou tu sabe disso? Não, sei. Objeto de... O nome de Miguel Ángel Ramírez foi através de um banco de dados que se determinou que era o técnico ideal para o Internacional. E aí, o que aconteceu? Um palpite aqui. Se aconteceu isso, tem que demitir todo mundo. Mas aí é que tá. São os mesmos que estão contratando, que indicaram agora para o Inter a contratação do Paulo Souza. Sabe o que a ciência de dados nunca vai fazer, meu querido César Cidade Dias? A ciência de dados, ela não vai conseguir analisar que o Abel Braga, naquele momento, tinha estabelecido uma relação quase que química com os jogadores. Que o Abel Braga deveria continuar no... mas eu quero um time mais propositivo. Conversa com o Abel. Abel, eu vou te dar jogadores aqui do meio para frente, para de repente tu mudar um pouco a forma de jogar. O Fernando Carvalho fez isso com o Abel em 2006. Nós perdemos para você, César, um campeonato gaúcho que o time do Grêmio era horroroso, era o Pedro Júnior e o Paulo Ramos. Meu centroavante fez um gol de nuca. Era um horror. O time do Grêmio era um horror. Sabe por que o Grêmio ganhou? Porque o Abel entrou no jogo com Michel, Mossoró, Fernandão e Arley, com 4 atacantes. No outro dia, o Fernando Carvalho chamou o Abel num churrasco na casa dele, cortando aquelas carnezinhas Las Piedras do Uruguai, aquela carnezinha cara, né? Botando um golezinho de vinho no copinho do Abel e dizendo o seguinte: Abel, vamos fazer o seguinte, a partir de agora... 3 volantes. Bota o Alex no meio, tira o Mossoró, bota o Alex que compõe melhor o meio, bota um volantezinho a mais aí. E o Abel fez, cara. Era para ter feito isso no começo do ano com o Abel Braga. Tu conhece a história do Viola na Europa? Não. Só que ele queria voltar porque não tinha feijão. Isso mesmo. Eu estou falando exatamente a tua relação com a ciência de dados. O Viola era um super centroavante, talvez tivesse números maravilhosos. Só que ele queria um lugar que tivesse feijão, né?
Isso aí não é a ciência de dados que vai avaliar. Não vai saber nunca. Claro, claro. Então, o treinador... César, a capacidade que pode ser analisada de um treinador pela ciência de dados é 30% do processo. Os outros 70% são outras coisas. E eu concordo. Eu concordo plenamente. E acho mais... o treinador é um gestor de pessoas, ou ele entra numa linha de tu ter entendimento exatamente de tudo. Essa história do treinador só no campo tem que ter cuidado, eu acho que sim, eu fecho contigo nessa Claro. Eu fecho contigo.